pesa uma bala de novo. A gente entrou pra fazer o check-in e tá, a gente foi despachar as malas. Acima de 30 quilos, 50 pila. A gente se olhou, foi no banheiro. Eu botei 2 calças jeans, uma bermuda. Cara, devia estar uns 35 graus, 30 graus. Eu coloquei pijama, 2 camisas, 2 camisetas, uma camiseta, um blusão de... Isso aqui, ó. Isso aqui, que eu não sei o que é, um suéter. O terno. E mais uma manta ainda, eu acho. Uma manta e uma boina. Cheguei lá, 31 com 500 gramas. Tirei os livros, saí com 6 livros embaixo do braço. E nem precisava, porque tu vai lá, pesa. Não, vou tirar as coisas. E tu não pesa de novo, né? Tu vai lá e... Tá. E começando a suar com aquelas roupas tudo, não consegui nem botar. Sim, a gente chegou no aeroporto aqui em Porto Alegre, foi a primeira coisa que a gente fez foi tirar tudo. Começando então mais um podcast Chá de História. O tema de hoje, Giro Decolonial. Presente na mesa, o nosso host, Pablo Coelho, o nosso companheiro, Rafael Buzo, eu que vos falo, Michael Douglas, melhor MD, e tem uma novidade por aqui presente. Essa novidade ele ficou segurando desde antes do programa começar. Fiquei segurando, que é a partir de 1º de novembro, né? Porque tem as mensalidades. Eu tô fora do gato. Eu tô fora do gato, só pra avisar. Não. Comecei uma pós-graduação em arte e educação. Olha aí! Estamos especialistas no bagulho aqui. Fazer um brinde, levanta as tacinhas de chá. Levando um tacinho de chá. Que não é taça, é xícara. É xícara. Parabéns. O nobre colega merece. Tá quente. Muito bom. Servindo mais um chá, te passa a palavra, Pablo. Então é isso aí, ele já falou o que tinha que falar. Já demos os parabéns para essa notícia tão bem recebida. Lembrar vocês uns pequenos recadinhos que a gente tem que dar, porque se a gente não der agora, a gente não vai dar depois, a gente vai esquecer. Seguinte. Contato do GAP. Siga nas nossas redes sociais, no Instagram, @GAP Sair da Grande Noite, no Facebook, Sair da Grande Noite, o nosso site, sairdagrandenoite.com, e se quiser mandar um e-mail para nos xingar ou falar bem, é @GAP @protonmail. Não é @GAP ou Sair da Grande Noite, nada, é @protonmail. Lembrando também que o nosso curso sobre História do Brasil, a modalidade sobre os povos originários já está quase pronto, mais uma semaninha, 2 já está no site. E o desenvolvimento do nosso curso de ensino religioso, educação para a diversidade, já está começando a andar. O que mais? O programa de hoje é o último sobre os nossos estudos pós-coloniais. Neles apresentaremos os estudos decoloniais. Basicamente, a grosso modo, é uma vertente latino-americana baseada com algumas divergências nos estudos subalternos e com algumas críticas aos europeus que tentam meter o nariz na libertação dos povos. O nosso programa hoje foi baseado no texto chamado América Latina e o Giro Decolonial, da autora Luciana Balestrin. Exatamente, um texto de 15 páginas, 20 páginas? Talvez? 29 páginas. 29 páginas. É um artigo. Um texto bem fácil de ler, ela dá o histórico sobre os estudos pós-coloniais, desde a sua origem até os anos 90, 2000, até agora, que é onde a gente tem, aqui na nossa querida América Latina, o giro decolonial. Eu posso dar uma que contribuiu bastante para quando eu comecei a estudar o giro decolonial e decolonialidade, que me ajudou bastante, que eu reencontrei esse texto, foi a breve introdução ao giro decolonial, Poder, Saber e Ser, da Camila Klein. Ela é graduanda em História, isso no ano de 2016. Eu vi esse também. Esse texto foi um dos que me ajudou a compreender melhor o que foi, porque ele é bem resumido, enfim, eu acho que esses 2 textos que a gente vai trabalhar hoje seriam o basilar para quem quer compreender um pouco da saída do pós-colonial, passar pelo subalterno e depois chegar no nosso decolonialidade. Perfeito. Então eu posso dizer que o movimento de resistência é teórico e prático, político e epistemológico, a lógica da modernidade e colonialidade.
A América é o palco da invenção do racismo e o fim dos conflitos entre impérios. Agora o conflito é étnico, religioso e científico. Vamos começar o programa. Vamos dar, A América e o início das invenções raciais. Como eu acabei de falar, antigamente nós tínhamos os conflitos entre os impérios. Império Russo, Império Austro-Húngaro, o que for. Com a chegada da modernidade, abandona-se os conflitos entre impérios e se começa a sujeitar o homem conforme a sua raça, a sua cor, o seu credo. Não que isso já não acontecesse. A gente já retomou isso em vários programas, mas agora acontece de uma forma diferente. De uma forma moderna. MD, fala alguma coisa. Para a gente começar a compreender o que é o pós-colonialismo, no caso a autora, a Balestrin, ela começa numa separação do pós-colonialismo em dois termos, que um deles é a descolonização do terceiro mundo. Quando fala em descolonização, está falando do terceiro mundo, que é um conceito atribuído a países geralmente do sul, do globo, no caso, né? E nesse processo, esses países começam seus processos de independência, libertação e emancipação das diversas sociedades exploradas pelo imperialismo e pelo neocolonialismo. Isso no contexto mais atual, porém ainda no colonialismo. E também se fala, como a gente já citou nos programas anteriores, num conjunto de contribuições teóricas oriundas principalmente dos estudos literários e culturais após os anos de 1980, que vão ganhar em evidência em universidades já do norte do globo. Exatamente. Então quando a gente está falando em descolonização, a gente está falando mais especificamente dessa notoriedade, dessa tomada de referencial teórica e tomada de consciência desse período aí neocolonial. Isso que tu falou é interessante, a parte do norte, das ideias e da produção e da busca científica, né, do conhecimento. Isso. Porque a gente tem, através da busca do conhecimento do norte, no caso da África, lá, né, da fuga de cérebros, da diáspora, para a França, Inglaterra, Estados Unidos, uma aquisição de conhecimento que traz de volta o brio para se poder fazer um levante, para poder... No estudo decolonial, entra a crítica a esse próprio pensamento europeu e pensamento do norte, que é visto de outra forma. Eu estava assistindo o que vai ser minha dica cultural depois, que o Boaventura Santos, no momento, ele fala... Europeu, né? Europeu. Mas tudo bem. Que em algum momento ele fala sobre... Ou eu li, enfim. Que é a ideia de, para se poder entender um pensamento diferente, uma cosmovisão de mundo diferente, enfim, que seria os pensamentos do sul, da América, que não são o europeu clássico, entre aspas, tu precisa ter esse conhecimento diferente. Tu não tem como entender o pensamento de alguém se tu não entender como ele se montou, quais foram os processos, de onde eles conseguiram as informações. Então, cabe também um passo além, no decolonial, a crítica à produção de conhecimento, talvez, ou ao pensamento europeu, que é o que no texto que a gente leu chamam de complexo de culpa europeia. Autores brancos europeus que criticam o eurocentrismo, mas ainda pensam o mundo com seu olhar europeu. Que é o caso do Foucault, do Sartre, porque, é claro, eles fazem críticas ao sistema opressor, mas ainda com os olhos de quem está dentro do contexto do privilégio do opressor, né? O grupo, Modernidade e Calamidade, ele tenta quebrar justamente isso, né? A gente quer criar um novo sistema epistemológico que não utilize autores europeus. Primeiro, então, vamos só dar uma explicada do que é esse grupo, Modernidade e Calamidade. Correto. É o grupo que iniciou os estudos
baseados na pós-colonialidade, não, pós-colonial, e nos estudos subalternos eles criam uma versão latino-americana desses estudos. Até, como eu falei no início, o primeiro grupo se chama Estudos Subalternos Latino-Americanos, depois eles vão mudar o nome para Modernidade e Colonialidade, isso na década de 90. Até que vai fazer justamente essa crítica, né, aos intelectuais usarem essas amarras europeias, né, terem sim vinculado sempre. Tu não pode fazer um trabalho de história sem citar Legoff, por exemplo. Isso a gente tem até hoje, é uma crítica, que é o que eles tentam fazer, né? A Foucault, o Derrida. Se eu não estou errado, acho que para o ouvinte ficar a par do que está sendo criticado em si, daí a gente vai falar no caso do Sartre, por exemplo, que o complexo de culpa, né? O Sartre, ele que no nosso primeiro episódio dessa série a gente falou muito do Fanon, e o Sartre que escreveu, aliás, diversos prefácios para as obras de Fanon, agraciando aquela obra, dizendo da importância daquilo e tal. E ai, meus papéis! Virou chave meu papel. O nome do negócio é Chá de História. Chá De história. no papel. Chá no papel. E no caso da Spivak, ela vai sentar a lenha, que nem a gente falou no último episódio, mas no Foucault e no Deleuze. Eu vi vários vídeos para aprender direitinho o nome. E no Deleuze, principalmente por esses dois últimos serem pós-estruturalistas e desconstrucionistas. O que quer dizer isso? Apesar de que o Foucault e o Deleuze serem pós-estruturalistas e criticar aquela teoria estruturalista que já existe, dentro dessa crítica, o que vai começar a aparecer? A crítica pós-estruturalista, ela vai trazer um protagonismo para o sujeito, um sujeito que é capaz de... ele vai ter o alcance da sua própria história e a construção dela e ser perceptível como um agente social. Ele vai ser algo e não mais passível à história. Ele não está agarrado à estrutura. Ele pode ser móvel. Pode ser móvel. E isso a Spivak, ela criticava muito do Foucault e do Deleuze, principalmente por causa dessa característica. Porque apesar de... se tu olhar grosso modo, realmente parece o sujeito capaz de cuidar, entre aspas, do seu próprio destino e decidir e pensar sobre si. Porém, ele ainda está inserido na lógica eurocêntrica e na lógica liberal vigente. Então, ele ignora completamente os povos do norte do globo. Então, Do sul. Isso, do sul do globo. Porque justamente é a lógica liberal, ela não está falando da lógica do subalterno, não está falando da lógica do marginalizado, não está falando da lógica do colonizado. Então, por isso... justamente mesmo que eles vão lá, vão agraciar as obras do Fanon, vão agraciar a importância dos estudos subalternos, mesmo tendo isso, não é suficiente porque ainda está na lógica deles, não está na nossa lógica. É a lógica do antropólogo, né? Tu vai estudar um povo, uma etnia, tu não consegue 100% sempre abstrair o que é ser aquela nação porque tu não faz parte dela. O que esses intelectuais podem agraciar as obras de Fanon, podem falar das mazelas, mas eles não estão dentro do sistema que cria esse intelectual. Se a gente for pensar que a gente não consegue se comunicar perfeitamente entre as línguas porque a gente não consegue pegar o sentido exato de uma língua para outra, da palavra. Tem uma palavra que a gente consegue traduzir ela, mas a gente não consegue traduzir ela literalmente, mas não traduz o conceito dela, traduz o de dentro dela. Então, basicamente, isso que eu estava falando é uma descentralização do pensamento anticolonial. Isso. E daí que entra de novo, voltando ao grupo do Modernidade e Colonialidade, que ele vai negar essa referência, que nem tem
existe a frase por exemplo, da Léa Gonzalez, que ela vai dizer que é necessário enegrecer as referências. Então, se está falando de um povo negro, marginalizado, subalterno, enfim, é necessário falar com as suas próprias fontes, dentro da sua própria realidade, porque esse ser marginalizado, negro, subalterno, ele também é detentor de um saber, de um conhecimento. Isso deve ser entrado em evidência e não mais falar com as palavras do europeu. E esse grupo Modernidade e Colonialidade vai ser um grupo responsável por criar já diversos conceitos novos, baseados ainda dentro de conceitos europeus, porém modificados, adaptados ou acrescentados para a realidade do sul do globo. Sim. Que a Balestrin, no caso, ela apresenta alguns, como a colonialidade do poder, como o próprio conceito de descolonização. A colonialidade do poder, ela fazendo uma crítica, ela parece algo meio que básico e meio que muito já batido, porque pelo texto fala ali, colonialidade do poder é o quê? É o controle de pensamento, é o controle, não está sobre a vida, mas o controle sobre a vida, é o controle econômico, é o controle, é basicamente a imposição e a tutela do lugar, digamos, né? Então é o controle ideológico, é todas as formas de pensamento. A gente que pode encontrar isso aí em vários autores, em várias teorias diferentes. A gente pode pegar desde lá do Foucault, a biopolítica, a necropolítica do Mbembe, e aí agora a colonialidade do poder. É que a colonialidade do poder ele vai fazer um imbricamento entre o poder econômico, controle da autoridade, da natureza e dos recursos naturais, de gênero e sexualidade. Sim. E da subjetividade do conhecimento. E eu quero destacar bastante o de gênero e sexualidade, que, por exemplo, hoje a pauta sobre gênero e sexualidade é muito em voga. Daí o que acontece com os grupos que... outros grupos que acabam criticando grupos que se referem a gênero e a sexualidade. Geralmente vem aquela esquerda pós-moderna e vem dizer que grupos identitários não discutem classe, o que é uma tremenda mentira, porque se tu de fato falando de identidade, as questões de classe já estão imbricadas, já estão atribuídas àquele... Isso aí, eu acho que isso aí já é uma coisa que merece um programa próprio, né? Merece programa próprio, mas faz parte da descolonização. A briga entre as esquerdas, para ver quem tem mais certo e quem está menos errado, é um serviço, né? Bom, isso é o que discute o Zizek até hoje, né? O papel da esquerda, a nova esquerda, então... Isso aí é... Sim, é outro programa, mas... É gigantesco. Mas e é interessante até a gente trazer até as ideias do Zizek para fazer um programa que seria bem interessante. Né? Mas se a gente for pensar, o quanto de Latinoamérica a gente consegue imaginar esses pontos que tu levantou? Porque antes de europeu ou o que for, eram indígenas, enfim. Visões sexuais e de corpo eram diferentes. E muita parte desse conhecimento morreu, não se tem mais boa parte do conhecimento. Se a gente for pensar no tanto de nações que existiam aqui, com línguas e culturas, enfim, onde a gente consegue perceber a América Latina e essa relação, assim, de fato, assim, específica? Porque, por exemplo, o Brasil está completamente fora de se ver como um latino-americano. O Brasil não sabe que está na América Latina, né? E isso está dentro da gente. A gente sempre que fala em América Latina, a gente pensa em falar em espanhol, a gente pensa em praia, em chocalho, sabe? A gente não consegue lembrar que a América Latina está na gente. A gente fala América Latina e não é como nós, parece. Sim, parece que o Brasil é a parte, né? Isso, parece que o Brasil ele é outra coisa. Da mesma forma que os Estados Unidos pensam que é a Europa. Sim. Acho que foi muito pelo que a gente construiu já da ideia da colonização em si, né? Porque tem por exemplo, a Grada Quilomba, ela vai trazer uma ideia da descolonização do inconsciente. Que isso quer dizer o quê? Que a gente tem desejos, a gente tem vontades que
que também foram colonizadas por esse europeu. Sim. E daí o grupo Modernidade e Colonialidade, ele ainda acrescenta que países com uma realidade muito semelhante a nós, e ainda agora, como por exemplo o caso dos Estados Unidos, que foi colonizado e agora é um imperialismo colonizador também, que no caso essa é uma realidade, né, que a América Latina vive hoje, que o grupo Modernidade e Colonialidade acrescentou, além ainda do pensamento de descolonização do inconsciente, da Grada Quilomba, é de que o Brasil, por exemplo, ele se vê aos moldes dos Estados Unidos para ser uma colonização direta. E como o Brasil tem essa tensão de ser de melhor amiguinho, de estar sempre do lado, é um país continental, tem a maior parte da Amazônia está aqui, então tem essa condição especial. E ainda durante a colonização, o início da modernidade, da colonização clássica que a gente conhece, teve toda aquela gama de europeus que veio para cá financiado gratuitamente pelo Estado brasileiro e construiu ainda essa ideia do país embranquecido e conseguiu destruir, embranquecer boa parte da população. E colonizar ainda mais esse inconsciente que a gente tem impregnado de diferente do resto da América Latina. Então a gente ainda se vê muito como branco. E isso que tu falou é muito forte, sabe por quê? Eu tava procurando hoje, tive um tempo lá no trabalho e comecei a procurar vídeos no YouTube sobre explicações do decolonial. Em algum momento de um dos vídeos relacionados tinha um indígena, que agora eu não lembro o nome, que era tido como uma grande liderança indígena no Brasil. E um outro entrevistador falando sobre decolonialidade. E-mails e papapá. E é estranho pra mim, e eu não sei até quanto é estranho pra vocês, apesar de todo o conhecimento e preparo, a gente vê uma pessoa com uma roupa diferente, uma postura diferente, uma voz diferente, um jeito de se portar diferente. Não que o cara seja um alienígena, não é isso. Mas como é estranho tu ver o próprio indígena falando do Brasil. É, né? Tu olha assim e tu pensa, cara, o brasileiro sou eu, mas não. E essa é a construção que chegou na gente e a gente perpetua ela. Não foi tu que me Sempre contou será. aquela história, foi a Veridiana. A Veridiana, minha esposa, ela trabalha com saúde indígena. E ela tava contando, não sei se agora quem foi que me contou, que tava num desses vídeos, assim, e aí a mulher que tava sendo entrevistada falou, pera aí que eu vou ali no Brasil, se referindo aí pra cidade. Não fui eu. Foi a Veridiana. Eu vou ali no Brasil, vamos lá, a gente tem que ir pro Brasil, porque eles tinham que ir pra cidade lá fazer os exames, uma coisa assim. Sim. Porque os nativos, daí a gente retoma aquela ideia do bom selvagem, né? Isso. Se o cara quer ser índio, indígena, o cara não tem que vir pra cidade, o cara não pode usar celular, não pode usar tênis, né? Sim. Por exemplo, a mãe tem uns traços fiéis de uma nativa, tá com 49 anos, vai fazer 50 agora, e não tem aquele trejeito que chamam do europeu, né? Que o europeu chega nos 50 já tá todo... Sim. Já chega a ser rebaixado aqui, né? E aquele cabelo extremamente liso, quase não tem fio branco. E ninguém chama ela de índia, assim. Por quê? Porque ela não tem o estereótipo do bom selvagem. A minha avó paterna, ela segue um esquema parecido, um padrão parecido. Ela tem, eu não sei a idade dela, mas o que, 80 e qualquer coisa talvez. E cabelo também extremamente preto, liso, comprido. Ela é morena, assim na pele, né? E só que olham pra ela e antes de pensar em indígena, falam, nossa, você parece uma cigana. Veio antes do indígena. Sabe? Nossa, tu parece cigana, ou então, tu não é daqui, tu veio de algum lugar. Tem uma... Parece que no Brasil, e nesse território que a gente conhece como Brasil hoje, sempre foi miscigenado. Parece que em 2000 a.C. já tinha o branco, já tinha o negro, já tinha o indígena, já tinha o alemão, já tinha o finlandês, já essa
que a gente tá acostumado agora, mas não, sabe? E quando a gente vê alguém assim, de origem, de verdade, que veio pra cá há muito tempo, a gente não consegue perceber que é. Sim, e às vezes a gente fala com colegas de aula, de classe, agora ex, né, que a gente é tudo formado aqui. Aleluia! Graças a Deus, graças a Deus. E ainda tem aquela mania de, qual é o teu nome? Meu nome é fulano de tal, Sim. daí vem aquele sobrenome estranho. esse Não, porque nome minha avó da Espanha, meu Isso. avô italiano. O russo, né? Porque esse nome teu é italiano, né? Aquele cara do Tinder, né? Tinha um cara no Tinder que tava lá. 1/4 português, 1/4 espanhol, 1/4 alemão, 1/4 italiano. Mas nascido no Brasil. Meu, tá, por favor. Deixa eu dar uma complementada nisso que vocês estão falando, das políticas, né? Essa a política imperial de branqueamento, chamar os europeus para branquear a população e tal. Mas a gente tem uma coisa muito mais moderna, que é desde das ditaduras. Não, vamos até voltar. Até ali Rio Branco, ali as primeiras repúblicas ali. Rio Branco é 1902, né? Vai dar certinho, não lembro. Rio Branco é o Conde de Rio Branco, parece assim. O Deodoro de 1879. Tá, estamos voltando agora. Desde as primeiras repúblicas, o Deodoro, o Floriano Peixoto, a nossa política externa sempre foi voltada nunca para a América Latina. Ela poucas vezes deu-se a entender que ia ser um comércio mais latino, mas ela sempre deu prioridade para os Estados Unidos. E assim a gente vai até a era do Lula, começa um pouquinho ali com o João Goulart, ele tenta fazer o Jânio Quadros, ele também era voltado para a América, mas a nossa política externa sempre foi encarada como um primeiro mundo. Então ela sempre considerou já de terceiro mundo a América Latina, né? Um comércio não muito valorizado, que não tinha grandes perspectivas. Eram firmados acordos com a Argentina, sempre tinha aquela desconfiança com a Argentina desde a Guerra do Paraguai. Sim. Mas quando se criava uma perspectiva de fazer uma relação mais estreita com a Argentina, se criava aparecia uma outra proposta americana. É que também com a Argentina a gente sempre tem esse negócio dos dois maiores países daqui, né? Os dois querendo ser o dono do espaço, os dois querendo... Isso é mais lenda do que nas cadeiras de relações internacionais que eu estava fazendo. Era muito interessante estudar essa parte, foi uma parte que eu gostei bastante, até para entender por que a gente tem essa questão com a Argentina. E são questões assim, de desconfiança mesmo. O Brasil teve a revolta da Armada, que ele acabou perdendo navios, eles tinham que comprar mais, então a Argentina via isso como o Brasil está se armando, então tem que se cuidar. Quando teve a Guerra do Paraguai, o Argentina achou que o Brasil estava interessado na zona do Chaco. Então era sempre umas questões assim, sabe? Teve também na ONU também, o Brasil perdeu um voto da Argentina. O que era? Um voto para quê? Depois da Primeira Guerra Mundial, ele queria um assento fixo na ONU e optaram pela Alemanha. E o Brasil então questionou por que a Alemanha fez a guerra e por que não o Brasil ficou sempre. Então aí ele se indispôs lá com os países da ONU e saiu temporariamente da ONU. O Brasil até hoje é um dos primeiros a falar na ONU. É o primeiro? É o primeiro. Prêmio de consolação. Por isso, né? Porque ele teve uma participação, ele sempre foi amistoso nessas questões. Mas enfim! Continua. Não. Sobre o porque eu não sei, a gente só tava divagando há uns 5 minutos já. Mas que a gente tem que voltar aqui, tá? Tava falando do Castelo Branco. Não, já pulamos, já. Mas enfim, a América Latina, é que nem um professor nosso dizia, o Brasil parece estar de costas para a América Latina. É verdade. Queiroz Ronaldo. Continuando. Já que a gente falou de Brasil. Já que a gente falou de Brasil, logicamente,
temos algum intelectual brasileiro que faz parte desse grupo de estudos decoloniais. Tem. Diz o nome de um então. Douglas, Michael. Se é por isso temos dois. Não, Um buzo, Coelho. Rafael. Coelho. Mas assim, a gente que vale a pena ser falado. Um dia que a gente tiver um doutorado, a gente já. Brasileiro no processo decolonial É. Não tem, né? tem, sim senhor. Eu poderia citar aqui. Decolonial? Decolonial. É o tema de hoje, né? Uhum. Decolonial, o segundo texto que a gente estudou, que foi a nossa base, diz que o Brasil não tem participação alguma nessa área de conhecimento. Essa área de conhecimento, também lembrando todos, surgiu em 2000, nos anos 90, nos anos 2000, então ela ainda é uma área nova. Tanto que os seus conhecimentos, os seus conceitos ainda são trabalhados. Né? Então é meio que delicado a gente já solidificar a situação. Mas mesmo assim, com 20, 30 anos, o Brasil ainda não tem uma participação. Sabe quem é que eu botaria? Claro, oficialmente, assim, mas quem a gente poderia trabalhar muito bem nos assuntos decoloniais, que se encaixaria bem? Celso Furtado. Celso Furtado. Sim, porque, de acordo com a Balestrin, ela diz que no momento, claro, isso referenciando ao grupo Modernidade e Colonialidade, no momento que tu pega o período modernidade, que é um conceito europeu, uma construção europeia, e Que já a própria modernidade em si, ela depende desse sistema. E diz que ela é um sistema dependente, um sistema cruel de opressão colonial, tu já tá sendo descolonial, porque tu tá denunciando a atrocidade da modernidade. Então tu já tá pensando em decolonialidade quando tu diz isso. Algo como Sartre, quando diz que para se criar destruição, é preciso destruir. Não é preciso dizer. Porque, nada a ver com o assunto, mas ele fala que durante o contexto de guerra, para te criar uma defesa, criar trincheira, para te movimentar tropas, tu destrói. Isso. Tu destrói, entendeu? Então, para te destruir, tu destrói. Para te criticar, para te pensar a crítica, já é uma crítica em si, então. Tu poder pensar que, nossa, isso aqui está errado, então tu já tá... Já tá começando o processo de crítica. Porque só que ela utiliza mais o conceito de superação, ela é mais marxista. Rafael, já que tu falou no Celso Furtado agora, só dá uma explicaçãozinha básica aí, pode ser de Wikipedia mesmo pra gente. Celso Furtado, não precisa, todo mundo conhece. Foi um grande economista brasileiro, que ele fez uma das teorias do desenvolvimento para o governo. Ele foi ministro do desenvolvimento do Juscelino Kubitschek e ele conseguiu compreender como se reproduz a pobreza no Brasil. Qual é o sistema que mantém o pobre mais pobre e mantém uma classe. Então, assim, como diriam as meninas, o de cima sobe, o de baixo desce. Completamente. Ele consegue criar um plano de governo que aplica até, de certa forma, o Juscelino bota em prática e vai ter um impacto muito grande no Nordeste. Claro que arrisca, o plano dele não tem sucesso, porque teria que plantar em outras instâncias e tal. Sim. Mas ele consegue dar Mexida. desenvolver esse plano do desenvolvimento brasileiro. Né? Perfeito. E é um grande economista. E a Maria da Conceição... Acho que ele foi o primeiro economista que eu vi na vida, não que eu tenha pesquisado muitos economistas, que ele fala sobre um pensamento básico, óbvio, mas que, como diria o Ronaldo, como sempre, o óbvio precisa ser dito. E foi ele que falou no vídeo lá que a gente viu na faculdade uma vez, um país rico não quer dizer que não tem pobreza. Um país rico não quer dizer que as pessoas não passam fome. O Brasil é imensamente rico e a desigualdade social, e enfim, esse tipo de coisa ainda assola as pessoas, né? A gente não vive numa utopia porque o Brasil é uma das maiores economias que tem. Ele escreveu obras assim fantásticas, né, que eu acho que todo historiador poderia ler. O Raiz do Subdesenvolvimento é um deles, que vai trazer uma compreensão diferente que a gente tem para a história do Brasil. E, voltando à tua pergunta,
Eu acho que eu ainda acrescentaria, além do Furtado, a Djamila Ribeiro. Com certeza. Com certeza. Porque os últimos livros dela tem O Que é o Lugar de Fala, tem toda... Ela tá organizando um estudo da negritude aqui no Brasil, com várias autoras negras e homens negros e de religiões afro, matriz africana. Ela tá lançando agora em novembro o livro Manual Antirracista. Ela lançou o livro Quem Tem Medo do Feminismo Negro. É que além da causa negra, uma coisa que pega muito, e de novo o Brasil se põe fora e não consegue perceber isso, é que na questão decolonial ainda tem as identidades indígenas. Ainda tem, as federações indígenas, né, se não me engano. Chile, Peru e tal. Com grupos indígenas com uma atividade política extremamente forte de protesto, de produção, que falam, não, nós somos daqui, então a gente vai falar. Coisa também que no Brasil não, sim, não aparece. Então, para além da questão negra, temos a questão indígena. A Djamila cita na organização desses livros ali, do que é lugar de fala, tem autoria indígena também neles. Então ela, apesar dela ela não ter doutorado, né, o que não significa muita coisa, ela tem mestrado, então ela tem essa capacidade de articular e dar voz, que é o que a gente falou da Espiva, que o papel do intelectual é, além de conseguir ter o intelectual, além de ter a interceder ao subalterno, ele tem que garantir voz e garantir quem o escute. Esse seria o papel fundamental do intelectual com o subalterno, mas claro, isso lá na realidade da Índia. Voltando, o subalterno, a questão da Índia, questão indiana, e o do capitalismo, da opressão, tu deixar alguém numa condição de trabalho X ou Y por causa da sua etnia. Sim, enfim. então acredito que quando a Djamila ela organiza um grupo de intelectuais de matizes diversas, eu acho que ela já está trabalhando muito bem a decolonialidade. Porque ela está dando voz. Sim. E está mostrando a importância da voz. Mostrando a importância, porque não é só a negritude. Tanto que, por exemplo, o que ela fala também, acho que citando a Bell Hooks, não tenho certeza, excluo isso aqui, que talvez esteja falando merda. Mas, por exemplo, quando tu tem num país como o Brasil, e na América Latina, mais no Brasil nesse caso, que tu tem uma exploração e expropriação do povo negro, que foi vindo para cá obrigatoriamente, tirado do seu local de origem, e ainda da população local nativa indígena, tu não pode hierarquizar esses movimentos. Tu deve dar a devida importância para cada um dentro de seus moldes e trabalhar como eles se interseccionam, como eles conversam junto, porque no momento que tu hierarquizar, tu vai estar fazendo a mesma coisa que o europeu liberal faz. Sim. Então, eu acho que eu botaria ela nessa descolonização. O que a própria autora fala sobre a genealogia do pensamento decolonial não é só ligado a pessoas. As instituições também? As instituições que ela cita o MST, verdade. os zapatistas e o Fórum Social Mundial. Então a gente tem um MST aqui no Brasil ainda com uma puta representatividade decolonial. Muito bom. Eu acho que tem bastante autores brasileiros agora que trabalham com a questão colonial que poderiam se encaixar. O que está faltando é para o acadêmico brasileiro parar de... O acadêmico não. Eu acho que as políticas públicas pararem com questões fora do contexto acadêmico, se dedicarem às políticas, deixarem o acadêmico trabalhar com o material dele. Está faltando trabalho científico que só liguem esses nomes ao decolonial. Isso. É o que está faltando. E só que assim, a gente está tão preocupado em fazer outras questões, principalmente em trabalhar para sustentar, ou em questões lá, tu está preocupado se tua vaga vai estar disponível da tua bolsa,
sabe? O intelectual está preocupado com outras coisas e menos com a pesquisa. Isso. Tá com a cabeça muito cheia em outras coisas. Então, mas o que está faltando é isso, é ligar uma coisa na outra, que eles fazem quase a mesma língua e contribuir. O Deves Valdez, o chileno, Deves Valdez, ele fala da circulação de ideias. Tantos autores argentinos, chilenos, enfim, que falam decolonial, se ligam muito bem com o brasileiro. Está faltando só no Brasil a gente... Não, pera aí, vamos trabalhar, vamos baixar a cabeça, vamos fazer uma coisa séria aqui. E compilar isso aí. Um acadêmico, pode até ter já algum acadêmico que esteja fazendo isso. Só que a gente não está vendo porque a gente está preocupado com outras questões. Que para além desse movimento, desse grupo, desse pensamento, não desse pensamento, mas dessa organização para Latinoamérica, se ainda é recente, 20 e poucos anos, 30, essa ideia ela é mais difícil de ser digerida para o brasileiro. Para o brasileiro, o que eu digo para a nação. Né? Então, acredito eu que sim, pode ainda estar. Só que da mesma forma que há 20, 30 anos atrás esse movimento estava começando a se organizar, talvez agora que venha se começar a organizar por perceber essa proximidade entre os assuntos. Né? Porque uma das barreiras principais é a língua. Não que o espanhol seja absolutamente difícil pra gente, mas conseguir relacionar os pensamentos justamente... todo mundo aqui, pela nossa criação, e pelo menos a maioria, sempre pensou que o inglês é mais fácil que o espanhol. Porque a gente sempre viu filme em inglês, ouve música em inglês. Parabéns pra você no colégio, às vezes é o Happy Birthday. Então o inglês ele é muito mais presente na nossa cultura. Talvez isso seja uma das coisas que nos ajuda a nos deslocar da América Latina. É justamente isso que a gente está falando. A nossa política sempre foi voltada pro American Way of Life do que pra gente saber aqui quem é o presidente da Argentina. Entendeu? A gente sabe lá, se bobear, a gente sabe a escalação da liga lá americana de basquete, da NBA lá, mas não conhece aqui quem é quem é o Nicolás Maduro, ou quem foi o Chaves. Um amigo meu tá no Canadá. O Chaves eu digo presidente, não o Chaves todo mundo não o conhece. Xperita. Um amigo meu tá morando no Canadá, ele disse que agora, pra datar o programa, teve derramamento de óleo. O óleo tá chegando na bacia, Qual é que é o nome? Onde tem areia? Na costa, isso. Na costa da Bahia, se não me engano, né? Isso, todo o Nordeste são vários pontos do Nordeste, desde lá do... E um amigo meu, que tá morando fora, ele disse que lá assim, mas como é que veio o petróleo lá da Venezuela e caiu no Brasil? Venezuela, né? Venezuela, Brasil, é perto. Não, mas é petróleo. Daí ele falou, não, mas qual o problema? Não, porque como é que vai vir boiando lá do Oriente Médio o óleo? A associação, né, do Oriente Médio é petróleo e o deslocamento, a gente tem quase esse deslocamento. É que nem no colégio quando a gente aprende que o Egito fica na África. Eu lembro quando me falaram que o Egito fica na África, eu pensei, mas meu Deus, como assim? Porque sempre foi ensinado a parte. Só pra situar bem, que esse caso é meio polêmico, né? Polêmico pra mídia, não no sentido acadêmico. Que hoje é dia 18 de outubro e não se tem certeza se o petróleo é da Venezuela. Eu li, tem uma reportagem aqui que estava dizendo que eles analisaram e viram de onde que é. Claro, as primeiras análises... os caras fizeram uma engenharia reversa do negócio, Eles né? têm agora aqui saindo, confirmando de onde que é. Eles disseram aqui, mas eu não li a reportagem. 700 quilômetros pra dentro, eu vi também, sei mais ou menos. Mas o que pode... O que o atual presidente... É difícil dizer isso. É difícil. É difícil. Ele disse que foi criminoso. Um barquinho chegou lá e abriu só pra... Bom, enfim. Tinha uns barril da Shell lá. Né? Bom, é mais ou menos isso. É da Shell. É da Shell. Só se os americanos chegarem lá, vamos tacar esse otário aí. Nossa, a Venezuela não é mais comunista agora, virou capitalista. A gente estava falando agora sobre o papel intelectual, esse tipo de coisa toda, da circulação de ideias e tal. Só que no programa passado sobre estudos subalternos, aí eu fiz uma pergunta bem direta para o Michael Douglas, PMD, sobre o papel do intelectual.
Nesse texto, no histórico ali, sobre os estudos anticoloniais ou pós-coloniais, enfim, foi lançada a pergunta: o intelectual não pode ser o subalterno também? Eu, MD, não consegui responder essa. Te juro que eu tentei. E tu, Rafael, que estava mexendo no telefone? Se o intelectual pode ser, Se o intelectual também não é um subalterno. mas é lógico que é um subalterno. Tá, vamos pela lógica. Porque ele continua com os pensamentos já... Não é o fato dele saber que ele é um subalterno que vai deixar de ser subalterno, é uma condição imposta não, pela é sociedade. identidade a condição, né? Não é, exatamente. Que é a psicanalista Maria Homem, aqui do Brasil, ela fala que, por exemplo, falando sobre feminismo, né? Ela disse que a mulher, ela estava, no caso antes do sufrágio, né? Numa condição de subalternidade. Isso ela acrescenta a mulher branca também nesse contexto, né? Então, eu vou por essa lógica, é o pouco que eu sei, né? O que eu entendo é basicamente que, como a gente hoje, isso eu posso falar muito por mim, porque eu sou viciado em Idade Média. Né? Idade Média é uma coisa o quê? A França, né? Então eu sei que eu tenho esse negócio ainda de olhar muito pra fora do Brasil. Só que assim, o intelectual é um subalterno justamente por nós ainda estarmos pensando questões de fora, mas principalmente por ainda, que nem foi falado do programa inteiro, o uso dos conceitos de fora. E a gente não, na academia, a gente não consegue escapar. Tu vai ver uma aula, então o cara em tal lugar era tipo um rei. A gente já aproxima ao máximo, a gente já faz comparações, então a gente ainda continua com o pensamento de que existe aquela verdade, que no caso é a verdade europeia, eurocêntrica, e dela a gente cria referências para as outras coisas que não necessariamente possam ter a mesma relação. Exato. Epistemologia do Sul. O Epistemologia do Sul, então, é um livro do Boaventura que eu acho que é um dos que inauguram um pensamento modernidade e colonialidade desse grupo que a gente está discutindo. E ele traz, é um livro onde ele traz essa visão, essa distorção entre utilizar os autores eurocêntricos e a distorção desses conceitos para se aplicar na América Latina. Né? Então a gente tenta entender esse saber moderno, compreender esse conhecimento moderno, essa história moderna que a gente tem, desde quando botou o primeiro pé aqui. Né? E botou o segundo. Ah, mas se estivesse brincando de saci. Desde essa reformulação histórica, passando pelas independências, as nossas independências que foram, de certa forma, rasa, comparada, né, que não teve uma... Grande mobilização, como diz o Ronaldo, uma grande força burguesa. Não teve não teve uma revolução burguesa, foi político, né, foi uma coisa mais... Então a gente vai fazer toda essa reformulação dessas ideias e com conceitos e epistemologias latino-americanos, né. Claro que este livro do Boaventura... Mas não se trata em si de um rompimento com a episteme do norte. É um conflito. Um conflito. Podemos dizer assim que é um choque, né? Alguma coisa um atrito entre as duas. Mas é uma leitura muito recomendada, não seria a minha dica de cultura, mas é um livro denso que eu acho que para quem quer se aprofundar... A gente deu ali esses dois textos que a gente está trabalhando, é para quem quer ter uma visão geral. Quem vai estudar o decolonial, não vou dizer que isso seria obrigado, porque é muito estranho, mas... Mas isso aí seria, vou fazer o meu TCC sobre. Pum! Vai ter que ler Epistemologia do Sul. Não, Boaventura. Não tem fuga. É um Boaventura de Souza Santos. Como é que é? Seminal. Basilar. Basilar. Cachorro grande, né? Ele que é um dos fundadores desse pensamento, né? Decolonial. Recomendaria também... recomendaria os artigos então de Deves Valdez, Eduardo Deves Valdez, que
eu conheci ele pessoalmente, eu tenho a honra de conhecer ele, que é um grande intelectual, uma pessoa muito interessante de se conversar, assim, ele é muito legal mesmo. E qualquer artigo dele, assim, pra gente ter a parte mais moderna do decolonial. Boaventura, ele ainda produz, se não me engano. Ele tem um 2009 Sociologia Jurídica. Bom, mas não vem o caso. Onde é que a gente estava? No livro do Deves Valdez, que você ia recomendar. Pensamento Latino-Americano, Além das Fronteiras Nacionais, do Eduardo Deves Valdez. E ele tem uma página também onde ele disponibiliza os artigos dele. Então, E a página seria? Eduardo Deves Valdez, www.eduardodevesvaldez.cl. CL. De Chile. Ah, olha aí. Mas então, só pra gente Agora começar vai fazer pra gente começar... Então, pra gente começar a se encaminhar pro fim do programa, acredito eu, porque... É isso. Esse grupo Modernidade e Colonialidade, o início desse movimento, ele pensa a modernidade como um mito que oculta a Ele pensa a modernidade como um mito que oculta a colonialidade e se desenvolve da seguinte forma. E aí aqui no texto apresenta alguns tópicos, uns pontos, que eu não vou falar todos, senão vai ficar até amanhã. Só que interessante aqui, ó, é o ponto 7, se alguém quiser baixar o texto, a gente vai dar o link ali depois, eu acredito, ou não, que é na página 102. Ponto 7. Abre parênteses. Por último, e pelo caráter civilizatório da modernidade, interpretam-se como inviáveis, inevitáveis, os sofrimentos ou sacrifícios, os custos da modernização dos outros povos atrasados, das outras raças escravizáveis, do outro sexo por ser frágil, etc. Dussel, 2000. Então, a modernidade em si, ela carrega a violência, ela carrega o colonizar e ela carrega o subjugar do diferente. Sem isso, não existe a modernidade. É isso. Voltando com foco no texto, a gente passa pela geopolítica do conhecimento, que aqui, a grosso modo, está escrito assim. A gente pode entender como a diferença colonial e geopolítica do conhecimento. Que perguntar para o MD se ele pode traduzir isso de uma forma entendível. A geopolítica do conhecimento é o conceito que o Minolo, aqui das Américas Latinas, vai chamar de a diferença colonial e geopolítica do conhecimento, que é um conceito paralelo à geopolítica da economia e ampliando a noção de violência epistêmica que foi observada por Foucault, que nem a gente falou no início do programa, que a preocupação do grupo Modernidade e Colonialidade era adaptação, né? Adaptação para a realidade própria, né? Que esse grupo, tanto que ele foi desfeito em 98 e só continuou em palestra, porque era muita divergência dentro do próprio grupo. E esse Minolo é um dos que aceitava a adaptação. Tinha outras pessoas mais que nem adaptação não aceitava, tinha que ser daqui. Então ele vai adaptar o conceito de violência epistêmica do Foucault, né? Que ele vai, no caso, ele vai adicionar a questão do processo de longa duração das macroestruturas inseridas na sociedade. No caso, a diferença colonial epistêmica, ela vai ser cúmplice do universalismo, do sexismo e do racismo. O que isso quer dizer? Que é a linguagem científica que predominou desde o iluminismo, como se aquela linguagem universal do iluminismo, que o conhecimento científico ele é neutro, ele fala por si só, positivista também, ele fala por si só, ele é absoluto, o escritor não tem representatividade nenhuma naquilo, e o Minolo vai... Não é bem assim. Existe sim uma intenção
existe uma subjetividade por trás do escritor, mesmo que ele tente se manter neutro. A própria escolha do que vai ser escrito já é botar pra fora essa subjetividade. E desses 3 pontos, que é o universalismo, o sexismo e o racismo, o que eu mais quero destacar, né, que já que a gente está falando de descolonização, é o universalismo, por incrível que pareça. Porque quando tu tenta universalizar as coisas, tu apaga o resto. Uhum. É que nem, por exemplo, que nem o que a gente falou antes dos movimentos identitários. Se tu pegar o movimento negro e botar ele como pauta mais importante do indígena, tu vai apagar o indígena. Da mesma forma que foi apagado o conhecimento. Isso, então tu não pode universalizar, tu tem que... Olha, tu é outro. Olha, tu também é outro, mas reconhecer esse outro não como o europeu faz do diferente exótico, que deve ser conhecido daquele jeito, ali até sexual, né, aquele sexismo. Mas esse outro de que existe uma outra representatividade, existe um outro local, existe outras reivindicações que por mais que sejam parecidas, são singulares porque tem diferentes pessoas. Então, acredito que na questão da geopolítica do conhecimento, o universalismo é o mais pesado de todos, porque ele vai tirar, ele vai botar em evidência o que o universalismo apaga. Sim, então, a gente pode até, eu não sei nem se cabe, mas justamente a ideia de falar para o conhecimento europeu, não, tu não serve e vamos fazer algo só daqui, tu tá apagando uma forma de conhecimento também. E tá tirando, com algumas aspas, o valor dela. Por isso que o Mignolo ele vai adaptar o Foucault e não apagar como alguns outros tentam fazer. Daí entraríamos nas divergências do grupo. Do grupo em si. Muito bom, muito boa explicação, ainda. Muito boa mesmo. Então, pessoal, basicamente o tema é esse, ele está apresentado. A gente falou um pouquinho menos e divagou mais em outros assuntos, porque, infelizmente, é um tema que vai se repetir. Né? Como a gente já vem em alguns programas traçando essa ideia de libertação, essa ideia pós-colonial, a gente sempre vai cair na questão da opressão, na questão da raça, na questão da cultura. Então, pra gente não ficar chovendo no molhado, a gente cortou algumas partes. O que é um problema, porque isso a gente acaba não citando mais autores. Então a gente vai deixar relacionado o nosso texto base, que tem as referências, os autores todos, que é o América Latina e o Giro Decolonial. E é isso. Queria agregar que a gente acabou omitindo autores e também áreas do conhecimento. Sim. Por exemplo, a economia seria um ponto muito forte que a gente poderia falar e a gente é incapaz de falar. Exatamente, lembrando sempre, uma coisa que eu comentei agora com os guris, a gente ia até colocar na abertura, mas não vai mais colocar agora que fica mais orgânico. O GAP, o GAP, ele é um grupo de pessoas que quer a produção do conhecimento. Nós não somos experts nesses assuntos aqui, nós somos pessoas que queremos produzir, receber críticas, criticar e fazer aquele conceito que o Rafael botou aqui pra gente. A transição de ideias, o deslocamento de ideias, movimentar um pouco. Tá tudo muito parado, a nossa situação política exige uma união, uma conversa, um passo acadêmico, alguma coisa tem que ser feita para mudar a nossa realidade. Não quero aqui ficar dando uma de utópico, então eu vou parar de falar. Dica de cultura, pessoal. Vamos Dica lá. de cultura! Começando aqui com a nossa dica de cultura, eu quero deixar claro que o Michael Douglas deu um tapa no ventilador, quase botou fogo aqui no... Eu vou passar a palavra pro querido MD, porque quando eu cheguei ele falou, eu não pensei na dica de cultura. Então MD, vai. E eu achei agora algo que eu omiti
durante o debate, porque isso daqui vai ficar melhor na dica de cultura do que no debate. Então tu não pensou numa dica de cultura? Não. Bom. Porém, eu ia falar durante a conversa sobre um filme, só que a gente ia remeter a um outro assunto que não é necessário, porque a gente já falou no episódio 2, que é anticolonialismo, e o filme que eu vou recomendar é o Bacurau, cara. Assim, ó. Quem sou eu? É que eu não assisto nenhum seriado. Eu não assisto seriado. Eu não gosto de filme. Acho chato. Eu canso. Todo mundo fala muito bem de Bacurau. E eu veria, porque pessoas que eu considero opinião falam bem. Só que eu ainda não olhei pra janela de casa e pensei, vou lá ver Bacurau. É massa, eu vou contar aqui um pouquinho pra não dar spoiler. É basicamente... Spoiler. Do Odolote. É um filme que vai falar do Nordeste, representação do Nordeste, num futuro, né, não muito distante. Daí ele vai fazer toda aquela representação também do cangaço no Nordeste, porém não o cangaço tradicional, deturpado, colonizado que a gente conhece. Ele vai basicamente descolonizar a ideia que a gente tem de cangaço. E ainda ele vai... Por que vem o anticolonial? Porque ele vai dar um tapa na cara do brasileiro vagabundo que se acha branco. Só porque foi colonizado por meia dúzia de europeu e... Muito bom. É isso aí o negócio? Eu vou dentro. Não tinha nem ideia também. Eu vou assistir. Eu tenho que assistir antes o Detetive Pikachu, que eu não fui ver no cinema e eu tô revoltado. Ô meu, é massa pra Bacurau, meu. É muito legal. Vale a pena ver, meu. Rafael Buzo. Eu baixei os Batman. Tava de graça, né? Qual Batman que tu vai ver? Batman eu baixei o Arkham City, o Arkham Asylum e o Ah, Arkham Knight. achei que era os filmes. Baixou o torrent? Não, tava de graça Isso é contra a lei. na Epic Games, na semana quando ele fez 70 anos, Batman. Ah, achei que ia falar que é Epic Games 60 gramas. Não, a Epic Games tava dando de graça o jogo do Batman, baixei. Tá, mas muito baixa bom. uns torrent, né? Não, baixo, mas eu parei agora porque eu sou do informático, agora não faço mais. Então a tua dica de cultura anticolonial é o Batman. Não. Aceita, por favor, o editor aqui o editor de áudio aqui, por favor. Eu tenho 3, pode ser? Ah, velho, bonito. É que vocês sempre me criticam porque eu escolho na hora meus vídeos. Então eu vim preparado. A minha primeira, então, é o Pensamento Periférico, Eduardo Deves Valdez, é um livro, PDF que vocês encontram. É o que a gente discutiu aqui um pouco não, uma vida a mais. Vou sugerir também Desenvolvimento e Subdesenvolvimento do Celso Furtado. Querido Celso Furtado. Esse eu não achei em PDF, mas é um livro muito fácil de encontrar em sebos. E um documentário, Índios Somos Nós, já que ele estava falando da questão indígena. E esse documentário é bem interessante, ele é bem rapidinho, encontra 26 minutos, meia hora, encontra no YouTube. E o host do programa? Host. A minha dica de cultura, pessoal. Deixa eu ver se o áudio é bom pra eu poder dar dica. Porque eu vi outro vídeo. Tá no YouTube, chamado Por que as Por que as epistemologias do Sul? Masterclass número 1. Que é o Boaventura Souza Santos falando o porquê epistemologias do Sul numa master aula. É basicamente uma aula dele sobre o assunto. É uma aula... Um período de faculdade, 1 hora, um pouquinho mais, 1h18, para não mentir. E tem um outro vídeo dele também muito bom, que esse é de 6 minutos só, que apresenta esse pensamento de epistemologias do Sul, que também tem o mesmo nome, Epistemologias do Sul, Boaventura de Souza Santos. Os dois no YouTube, logicamente o português dele é de Portugal, o que eu acho um baita de um charme, porque eu sou colonizado. E recomendo ouvir a Masterclass de fone, porque como é gravado ao vivo em 2012, a gente sabe que não é toda aquela preocupação, né? Mas a qualidade do vídeo é boa, a qualidade do áudio é boa, ele explica o porquê e como se montam essas ideias. Eu acho que é isso.
Deixa eu dar uma olhadinha aqui na pauta, que não tem mais nada. Então, pessoal, obrigado a todos que nos ouviram. Pedir desculpa pela repetição do tema para quem cansou. Falar de nada para quem gostou. E é isso. Semana que vem, ou não, estaremos de volta com outro assunto. Nosso próximo tema, dando um gostinho aqui, é o que mesmo? É feminismo, não é? É feminicídio. Feminicídio. Nós teremos duas convidadas. Teremos a Carol Fernandes. Dos Santos. Eu não sei qual que ela gosta de usar. Ela vem do direito. E a nossa amiga Jéssica Gomes. Não que a Carol não seja amiga, né? Não. Mas a nossa ex-colega Jéssica Gomes, também atual URGS. Então é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima. Dale! Lages europeu de mão, Que é a cara. grande diferença grande diferença da colonial. É que não tem essa, tu não tem. Lages europeu de mão. É uma Caralho. diferença, então. Até porque eu também eu não me lembro onde é que tá com a pauta, eu não achei. Onde é que tu mandou no qual grupo? No grupo do podcast? Não. Sim. Não. Mas... Não me lembro. Não sei. tá no grupo do podcast. O cara Se eu baixei de lá...